uma surra. Foi isso que foi esse debate. Como já era esperado, que já vinha se encaminhando, né? Que já dava para imaginar quem se sairia melhor. E não deu outra. Tudo bem, pessoal? Bora pro vídeo de hoje, 10 minutinhos? Meu nome é Valmor Pedroso, eu falo aqui sobre política e luto para libertar aí o povo brasileiro dessa manipulação da mídia e das mentiras contadas pelos políticos, né? Então dá o like no vídeo aí, se inscreve no canal e bora falar por esse debate que foi tão aguardado e aconteceu na data de ontem. Vinhetinha para vocês. Então, pessoal, quem assistiu o debate aí? O que vocês acharam? Olha, eu fiquei... Já não vou dizer que eu fiquei surpreso, mas fiquei muito contente com a postura do presidente Bolsonaro. Vou falar um negócio pra vocês. Parece que o Bolsonaro viu o meu vídeo. Eu fiz um vídeo aqui há algumas semanas, logo que passou o primeiro turno, falando o que o Bolsonaro tinha que fazer, principalmente nos debates, porque já dava para entender ali como o Lula estava se comportando. E agora nesse cara a cara, sem aquele monte de gente, né? A coisa tende a ser mais dinâmica. E o Bolsonaro fez tudo o que eu falei. Claro que eu não tenho nem sonho que o Bolsonaro tenha visto o vídeo, né? Meu canal é pequenininho aqui, mas foi muita coincidência. Quer dizer que você está ouvindo uma análise aqui de uma pessoa que está entendendo o que está acontecendo. Se você for assistir o vídeo que eu fiz, você vai ver que o Bolsonaro fez praticamente tudo. Não é inventar a roda, gente. É a tendência, o comportamento, a tendência da campanha, o resultado do primeiro turno já indicavam que ele tinha que seguir por esse caminho, que era o quê? Falar para os indecisos e para aquelas pessoas que ainda têm a possibilidade de mudar o seu voto. Então, por isso esse comportamento do Bolsonaro, que não é mais... Ele deu uma mudada. Ele não é... Eu vi muita gente reclamando disso ainda. Cadê aquele Bolsonaro que escuta e já manda, que responde na lata? Não, eu vou explicar qual foi a estratégia. E primeiro quero dar parabéns, né, para a banda Rede Bandeirantes, por esse novo modelo de debate que eles apresentaram ontem. Achei muito dinâmico, muito legal. Eu não acompanho debates nos Estados Unidos, mas de alguns momentos que eu vi parece que é parecido com o que acontece lá. Não dá para fazer aquilo ali com mais de 3 candidatos, né? Talvez até com 3D. Mas como era no primeiro turno, não dá. Então, mas com os dois, igual foi ontem, a coisa fica muito dinâmica. E os candidatos eles ficam em primeiro plano. Eles ficam ali, eles são os personagens principais do debate. Um debate, por exemplo, na Rede Globo, o William Bonner parece que ia aparecer mais que os candidatos. Na entrevista, então, que é concedida lá no Jornal Nacional, eles chegaram a falar quase o mesmo tanto que o Bolsonaro. Então, esse novo modelo dá essa autonomia e a responsabilidade de fazer com que o debate ande. Só teve uma vez que foi necessário ter uma intervenção, que o Lula já estava desequilibrado naquela altura do campeonato, e estava interrompendo muito, falando junto com o Bolsonaro, e era a vez do Bolsonaro. Aí teve que ter uma chamada, para não falar os dois juntos, que os telespectadores não iam conseguir entender nada. Mas fora isso, foi excelente o modelo. Então dá essa responsabilidade. Quando você terceiriza a responsabilidade para mediadores, a coisa tende a ficar mais bagunçada mesmo, porque o candidato fica livre dessa responsabilidade, né? E a coisa começou com o Lula, como eu tinha falado, muito bem, porque o Lula ele tem se preparado e ele é um macaco velho, né, meu amigo? O Lula, ele é experiente, isso não dá para dizer que não é. E tentou ali começar a colocar o Bolsonaro nas cordas, né? Fazer uma analogia com boxe aqui. E o Bolsonaro estava ali estudando o terreno. Ele não foi agressivo, deixou o Lula falar, respondeu as perguntas. Quando ele começou a controlar a situação, ele deu uma virada de jogo, vamos mudar de tema, parar de mentira. Mas ele foi muito bem em se defender ali das mentiras contadas na época da pandemia, das vacinas. O Lula perguntou sobre faculdades. Quantas faculdades você fez?
O Bolsonaro respondeu, eu vou fazer faculdade para quê? Se nem as que estavam funcionando, nem as que já estavam construídas não estavam autorizadas a funcionar, né? Não fazia sentido. Para que fazer faculdade? Era no meio da pandemia. Mais para frente, entraram na seara do STF, se queria colocar mais ministros ou não, que eu sou contra. O Bolsonaro falou, não, isso não é um projeto meu, isso é um projeto com 40 assinaturas da esquerda. É a esquerda que está trazendo esse projeto. Como presidente, ele não pode fazer nada. Os parlamentares são livres para apresentar todo tipo de projeto. Então ele foi se soltando ali no primeiro bloco, no final do primeiro bloco ele já estava mais tranquilo, aí veio as perguntas dos jornalistas, que foi acho que foi o segundo bloco, né? Foi meio morno ali, mas ele conseguiu falar bem do STF, falar inclusive que o Lula só está disputando porque um ministro do STF soltou ele, né? E o debate foi se encaminhando, o Lula foi ficando cada vez mais nervoso, porque ele não está acostumado com esse modelo de franqueza, e o Bolsonaro, como trabalha com a verdade, foi ficando cada vez mais tranquilo. Aí chegamos no terceiro bloco, onde o Bolsonaro conseguiu colocar o Lula na lona de uma vez. Isso é boxe, ele derrubou o Lula umas 3 vezes no chão. Porque ele daí entrou nos temas espinhosos de corrupção, que o Lula não consegue se defender, do petrolão. Falou ali das ditaduras que o PT apoia, lá na Nicarágua, em Cuba, na Venezuela. O Lula não negou, que é muito importante, não pode ser esquecido. Ele não nega, ele não acusa essas ditaduras de nada. Ele sai pela tangente. Então ele não nega e vestiu a carapuça. E aí o Bolsonaro apertou na economia e falou, Lula, quem vai ser o seu ministro da economia que você não conta pra ninguém? Lula também não respondeu, e daí ele foi ficando nervoso e ele foi perdendo a administração do tempo. Aí foi o show, gente. O Bolsonaro percebeu isso, você vê que o Bolsonaro mais dá risada do que no último bloco, porque ele vê que o Lula se perdeu. O Lula tá visivelmente nervoso, suando, tenso, falando coisas sem nexo, tentando inventar, porque, gente, o cara, se ele quer ser mentiroso, ele tem que ser boa memória. Ele tem que ter boa memória. É a primeira coisa. E o Lula, meu amigo, talvez pela idade, já não tem essa memória toda. Então ele se enrola na mentira, entendeu? A mentira tem perna curta por causa disso. Então o Bolsonaro foi curtindo esse momento e o tempo do Lula acabando, o Bolsonaro falava rapidinho, já jogava a bola pra ele de novo, o Lula se enrolava de novo e aí a gente caiu ali na sobremesa desse jantar aí, naquele que foi o nocaute mesmo, porque acabou o tempo do Lula e ele teve que deixar o Bolsonaro falar por quase 6 minutos. Gente, 6 minutos em rede nacional é muito tempo. É muito tempo. E o Bolsonaro aproveitou de maneira maravilhosa. Ele aproveitou muito bem. Ele foi objetivo, claro, direto. Cutucou todas as feridas e deixou o Lula num estado de nervo lá no cantinho dele. Só que ele não podia se intrometer, porque já tinha acabado o tempo e o Bolsonaro administrou melhor. Então foram ali quase 6 minutos onde o Bolsonaro pôde dilacerar com o Lula, gente. Foi olha, é o melhor momento da TV brasileira. Com certeza nos últimos anos. O Bolsonaro teve toda a liberdade ali, então, e saiu com aquela... Ficou claro, evidente. Eu acho que ninguém vence um debate de fato, né? Mas se tem um vencedor, eu vou ter que discordar dos especialistas, porque a mídia ficou apavorada. Apavorada. Quando o Bolsonaro teve seus minutos ali, o pessoal no Twitter tava em polvorosa. E daí o pessoal, sei lá, tentando defender o Lula, dando parabéns, falando, não, foi um empate técnico. O que o Bolsonaro tem que fazer então, gente, para ganhar? Se ontem não foi uma vitória no debate, o que esse homem tem que fazer? Não faz sentido. Então é impossível vocês reconhecerem qualquer vitória do presidente Bolsonaro. Porque ontem foi uma lavada. Os dois estavam, concordo, equilibrado no começo, mas depois o Bolsonaro se manteve muito mais sereno, muito mais tranquilo, com bom humor, que é muito importante, brincando ali até com o Lula. É o adversário, vai fazer o quê? Nós sabemos quem o Lula é. Mas a justiça reconheceu, então tem que disputar como um adversário. E ele teve ali o jogo de cintura, teve o bom humor e teve momentos engraçados ali, que ele chamou o Lula para... Não, Lula, fica por aqui, fica por aqui.
Então foi isso, pessoal. Os especialistas não dá, vai fazer o quê, né? Vai dizer o quê para esses especialistas? Se eles falam que ontem teve empate e alguns até falando que saiu melhor para o Lula. Então, não tem o que fazer, né? Aí não dá para discutir. Beleza? Se você gostou desse vídeo, dá o like aí, se inscreve no canal para ajudar aqui o canal a crescer e eu conseguir produzir mais conteúdos iguais a esse para levar para você aí na sua casa. E compartilha, gente. Compartilha, porque a gente precisa. Se você é conservador, se você é de direita, se você não gosta das coisas erradas que a esquerda faz, compartilha para esse material chegar em mais gente. Porque a gente precisa se livrar desse pessoal. Não dá para eles voltarem. Beleza? Um abraço e até a próxima.